meus amigos, tudo bem? Dando continuidade à nossa análise do livro de Daniel, vamos examinar hoje a primeira parte do capítulo 2 desse livro. Esse é um dos 3 capítulos dedicados à vida e conversão do rei de Babilônia. E nele comprovamos que só Deus conhece e pode revelar o futuro da humanidade. Esta é a primeira profecia do livro de Daniel e já nos leva direto aos eventos finais, girando em torno de uma visão que o rei Nabucodonosor recebeu, dormindo, e acabou esquecendo. O soberano ficou muito inquieto com o acontecido e chamou seus sábios para revelar-lhe o sonho e o seu significado. Eles certamente não tinham a capacidade para atender tal pedido, mas nem por isso deixaram de ser responsabilizados pelo desconfiado monarca. Ao responderem que era impossível saber qual foi o sonho do rei, uma sentença de morte foi proferida, envolvendo também Daniel, que não obstante estar ausente da reunião, foi considerado como um dos sábios de Babilônia. Vejamos a narrativa deste evento nos primeiros versículos de Daniel 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, que eram os sacerdotes adivinhadores do Egito, conforme Gênesis 41, versículo 8, e Êxodo 7, versículo 11, os quais garantiam ter o poder de prever o futuro e fazer milagres por meio da magia. Chamou também os encantadores, era outra categoria de sábios de Babilônia, que atualmente recebem o nome de astrólogos. Eles diziam que podiam predizer os acontecimentos futuros pelo estudo dos astros. Suas cogitações deram origem aos horóscopos da atualidade. Esse termo engloba todos os adivinhadores, ou seja, pessoas que se dizem capazes de adivinhar o futuro, lendo a palma da mão, por meio de cartas e vendo bolas de cristal. Chamou também os feiticeiros. Eram profissionais que correspondiam aos que hoje praticam o espiritismo. Eles foram expulsos de Israel, conforme Deuteronômio 18, 9 a 14. A sua função era proibida porque buscavam impossível comunicação com os mortos, por meio da qual também tentavam interpretar o futuro. Finalmente chamou os caldeus, que eram os sacerdotes de Babilônia. Tratava-se de uma categoria de filósofos muito semelhante aos magos e aos astrólogos, e que se dedicavam ao estudo das ciências naturais e adivinhações. Para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos, eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o teu sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e a seus servos lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isso é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil
e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, em Daniel 2, de 1 a 19. O problema deste sonho esquecido era para o rei uma questão estratégica. Ele tinha o sentimento de que se tratava de algo significativo para o seu futuro, e para sabê-lo empenhou todos os recursos da inteligência do seu reino. Mas o fato de não lembrar-se do sonho acabou desmascarando os sábios que lhes davam assistência. Eles tentavam, a partir de sonhos, encontrar explicações para os fatos, dizendo tê-las obtido por meio das estrelas. Outras vezes acreditavam as interpretações às cartas, aos tarôs, aos mortos e às bolas de cristal. Eles asseguravam que podiam prever o destino das pessoas por meio de ábacos e de outros métodos estudados por eles. Mas como só Deus tem a capacidade de ler a mente, Satanás, o grande enganador, não pôde atender às necessidades dos charlatões de Babilônia. O controle do futuro está nas mãos de Deus somente. E Satanás foi travado pela incapacidade de ter a mente do rei, de ler a mente do rei, para poder revelar-lhes o sonho. Podemos concluir que se estivermos consultando astrólogos, horóscopos e bolas de cristal, se estivermos buscando comunicação com os mortos, ou lendo a palma da mão, jogando cartas e tarôs, para saber o futuro, estamos perdendo tempo. Estes charlatões reunidos em Babilônia revelaram em Daniel 2, versículo 11, que não são capazes de ler a mente e o futuro, porque não puderam revelar ao rei o seu sonho nem dar-lhe a interpretação. Só Deus o pode fazer, pois leu a mente do rei e, a partir de suas cogitações, lhe proporcionou o sonho. Ao receber o tempo necessário para resolver a questão, o profeta correu para casa e, junto com os seus 3 companheiros, oraram pedindo a Deus a solução. O Senhor repetiu então o sonho para Daniel, dando-lhe a respectiva interpretação. Seu objetivo era a de que a confiança do rei, que viria a ser depositada em Daniel, fosse mais tarde transferida para o Deus do jovem profeta. Daniel não precisou consultar o ábaco do zodíaco para salvar a pele. Apenas foi para junto de seus companheiros e orou a Deus, que estava bem ali no meio deles, conforme a promessa de Mateus 18, 19 a 20. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Devemos apenas confiar na direção de Deus, a exemplo do nosso jovem profeta, que ao receber a revelação divina, disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios,
e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me destes sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel 2, de 20 a 23. Esta mensagem sobre o poder e a presciência divinos é a tônica do livro de Daniel. Se quisermos saber o futuro, devemos ir à Bíblia, a palavra de Deus, e não aos magos, aos astrólogos, aos cartomantes e aos espíritas deste mundo, como fazem muitos, incluindo mesmo parte dos grandes homens da Terra, que estão estruturando a imaginada futura nova ordem mundial com base no Espiritismo. Daniel, preocupado com o destino dos sábios, tomou logo a seguinte decisão. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhes disse: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Daniel 2, 24 a 30. No verso 28 encontramos o objetivo específico do sonho: mostrar ao monarca o que irá ocorrer nos últimos dias. A seguir, o verso 29 inclui uma tremenda advertência para nós. Deus conhece o segredo de nossos corações. Ele, que foi capaz de ler a mente do rei Nabucodonosor, pode também ler a nossa. Bem, amigos, ficaremos por aqui para não ficar cansativo. Para sabermos o sonho do rei e a sua relação com o fim deste mundo, devemos aguardar o próximo vídeo. Inscreva-se no canal para não perder o vínculo com essas importantes profecias. Dê seu like e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Isto não custa nada para você, mas pode ajudar na disseminação da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.